Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir a partir deste momento, diretamente da Praça São Pedro, audiência geral desta quarta-feira, 1º de abril, o tradicional encontro semanal do Papa com os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, com o padre Rodrigo Rios e a coordenação de Alessandro De Carolis e a assistência técnica de Daniele Giorgi, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, uma boa quarta-feira. Como dissemos, conosco o padre Rodrigo Rios, a quem temos a satisfação de saudar neste momento, desejando um bom dia. Bom dia, padre Rodrigo. Bom dia, Raimundo. Bom dia a todos aqueles que também nos acompanham. Mais uma vez estamos aqui em Roma, vendo essas imagens belíssimas do Santo Padre, para poder escutar, fazendo a sua catequese e desta forma formando o povo de Deus. Então é uma alegria mais uma vez estar contigo e com toda a equipe do Vatican News nesta transmissão. Então, o padre Rodrigo Rios é soteropolitano, original, portanto, de Salvador, e pertence ao clero de Maceió neste período, fazendo um estágio conosco aqui. Temos a alegria de tê-lo conosco neste período, fazendo um estágio conosco aqui na redação em língua portuguesa, redação brasileira da Rádio Vaticano, Vatican News. Padre Rodrigo, nós estamos vivendo estes dias da Semana Santa, estamos na quarta-feira e amanhã entramos no chamado Tríduo Pascal, assim os chamados dias maiores, entrando no âmago da celebração da paixão, morte e depois a ressurreição de Cristo. Portanto, nesse período longo da quaresma, que a igreja nos propõe como preparação justamente para bem celebrarmos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo, chegamos, portanto, agora à quarta-feira e amanhã entramos no âmago destas celebrações justamente com o Tríduo Pascal. Nós estamos na Semana Maior e amanhã vai começar o Tríduo Pascal, sendo o ápice de toda esta semana. Ontem eu falava na Rádio Vaticano em língua italiana, dizendo que estes dias que antecedem o Tríduo, eles não são como um intervalo, mas a gente deve vivê-los bem, com uma preparação que é importantíssima. No Brasil, nós temos várias devoções e é bonito ver as pessoas rezando, fazendo essas devoções, como a coroa de Nossa Senhora das Dores, o ofício das trevas, a procissão do encontro, as 7 palavras, as 7 expressões de Jesus Cristo na cruz. Então são devoções que nos ajudam a nos prepararmos para este tríduo. Então aqueles que nos acompanham, aproveite bem este dia que antecede o Tríduo Pascal, para também estar em preparação. Afinal, o nosso coração ele está sendo direcionado para o momento maior. E o Tríduo Pascal é como se fosse uma celebração única. São 3 dias, mas há uma unicidade impressionante, porque é como se fosse uma missa contínua, que celebra inicialmente na quinta-feira à noite, às vésperas, e que vai até o momento da Páscoa. Então, é como se fosse um único ato contínuo, uma única missa, o Tríduo Pascal que é completo em si mesmo, e nós nos preparamos da melhor forma para ele. Exatamente, ressaltamos o Santo Padre celebra amanhã pela manhã na Basílica de São Pedro, preside a celebração da Missa do Crisma, também chamada Missa dos Santos Óleos, Missa da Unidade, assim porque os sacerdotes em torno ao seu bispo renovam as promessas sacerdotais. Isto é a celebração na parte da manhã. Na parte da tarde, o Santo Padre presidirá a missa que propriamente dá início ao Tríduo Pascal, a missa da Santa Ceia, com o tradicional rito do lava-pés, na Basílica de São João de Latrão, sede da Diocese de Roma, na parte da tarde. Na sexta-feira teremos a celebração da Paixão, na parte da tarde, presidida pelo Papa na Basílica de São Pedro. À noite, a Via Sacra no Coliseu, o Santo Padre que
carregará a cruz em todas as estações. E depois teremos, então, naturalmente, a celebração do sábado, na vigília, então, a celebração da vigília pascal. E depois a celebração da Santa Missa no domingo e ao meio-dia, a mensagem e a bênção Urbi et Orbi, a cidade de Roma e ao mundo. Você, amigo ouvinte, telespectador internauta, pode entrar na nossa página Vatican News, em língua portuguesa, e ver toda a programação, os horários dessas celebrações e as nossas respectivas transmissões para o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem. O Santo Padre, após circular pelos vários corredores da Praça São Pedro, já se encontra agora prestes a dar início à audiência geral desta quarta-feira. Neste momento, saúda os leitores. Ressaltamos, o Santo Padre continua a sua catequese neste período dedicada aos documentos do Concílio Vaticano II. Tem se debruçado sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Hoje, nesta sequência, faz a sua sexta meditação com o tema desta feita, Pedras Vivas na Igreja e Testemunhas no Mundo, os leigos no povo de Deus. Destacamos que na audiência geral da quarta-feira passada, o Santo Padre, justamente refletindo sobre a Lumen Gentium, dedicou-se ao seu terceiro capítulo. Assim, dedicou a sua reflexão à dimensão hierárquica no povo de Deus, que tem seu fundamento nos apóstolos, colunas vivas escolhidas por Jesus. Assim, o Papa ressaltou, destacando que na Igreja a hierarquia existe em função do serviço, não do poder. Em sua catequese de hoje, antecipamos, portanto, o tema Pedras Vivas na Igreja e Testemunhas no Mundo, com a centralidade, como dissemos, os leigos no povo de Deus. Padre Rodrigo. Tem sido muito edificante a gente poder escutar o Santo Padre falando sobre os documentos do Concílio Vaticano II e especialmente da Lumen Gentium. Então escutemos. O Santo Padre dá agora início à audiência geral, abrindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Preparemos-nos para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Parola di Dio. Assim, acabamos de ouvir inicialmente em língua italiana o texto bíblico que nos é proposto, como, aliás, habitualmente se tem no início de cada catequese. Propõe-se sempre a leitura de um texto bíblico. Para esta quarta-feira, 1º de abril de 2026, o texto proposto é da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1, 4 e 5. Após a leitura em italiano, temos agora em francês. Depois teremos em inglês, alemão, espanhol, chinês, português, árabe e polonês, ou seja, as habituais 9 línguas presentes na audiência geral das quartas-feiras com o Santo Padre. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, lead a life worthy of the calling to which you have been called. One body and one spirit, just as you were called to the one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism. The word of the Lord. Lesung aus dem Epheserbrief. Após a leitura do referido texto bíblico em inglês, temos agora em alemão. Dass des Rufs würdig ist, der an euch erging. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura de la carta del apóstol Agora a leitura em espanhol, Hermanos, los feita exhorto pela con colega portarse Patrícia de la Nestrosa, manera da digna de redação vocación que de han língua recibido. espanhola e hispano-americana Hay un da Rádio solo Vaticano, cuerpo Vatican y News. un solo espíritu. Así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios.恭读圣保禄宗徒致厄弗所人书，弟兄们，行动务要与你们所受的宠召相称，因为只有一个身体和一个圣神，正如你们所蒙召，同有一个希望一样，只有一个主，一个信德，一个洗礼。以上是天主的圣训。 Após a leitura em chinês, temos agora em português com o colega da Rádio Vaticano, Vatican News, Silvanei José. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أيها الإخوة، سيروا سيرة تليق بالدعوة التي دعيتم إليها، فهناك جسد واحد وروح واحد، كما أنكم دعيتم دعوة رجاؤها واحد، وهناك رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. كلام الرب. Z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Após a leitura em árabe, temos agora em polonês e, na sequência, a catequese do Santo Padre. jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Oto Słowo Boże. Ouçamos a seguir a catequese do Papa Leão XIV. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Continuiamo il nostro cammino di riflessione. Continuamos o nosso percurso de reflexão sobre a Igreja, tal como nos é apresentada na Constituição Conciliar Lumen Gentium. Hoje, abordamos o quarto capítulo, que trata dos leigos. Todos nos lembramos do que o Papa Francisco gostava de repetir. A imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. Esta seção do documento procura explicar positivamente a natureza e a missão dos leigos, depois de séculos em que foram definidos simplesmente como aqueles que não faziam parte do clero ou das pessoas consagradas. Por isso, gostaria de reler convosco uma belíssima passagem que exprime a grandeza da condição cristã. Non c'è quindi che un popolo di Dio scelto da Lui. Um só é, pois, o povo de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
Comum é a dignidade dos membros pela regeneração em Cristo. Comum a graça de filhos. Comum a vocação à perfeição. Uma só salvação, uma só esperança e uma caridade indivisa. Perante qualquer diferença de ministério ou estado de vida, o Concílio afirma a igualdade de todos os batizados. A Constituição não quer que nos esqueçamos do que já tinha afirmado no capítulo sobre o povo de Deus, ou seja, que a condição do povo messiânico é a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus. Naturalmente, quanto maior for a dádiva, maior será o compromisso. Por isso, o concílio, para além de realçar a dignidade dos leigos, realça também a sua missão na Igreja e no mundo. Mas onde se funda esta missão e em que consiste? A própria descrição dos leigos que o concílio nos oferece diz: por leigos, entendem-se aqui todos os cristãos que não são membros da Sagrada Ordem ou do Estado religioso reconhecido pela Igreja, isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e tornados participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo, exercem, pela parte que lhes toca, a missão de todo o povo cristão na Igreja e no mundo. O povo santo de Deus, portanto, nunca é uma massa informe, mas o corpo de Cristo, ou como dizia Agostinho, o Christus totus, é a comunidade organicamente estruturada em virtude da relação fecunda entre as duas formas de participação no sacerdócio de Cristo, o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. Em virtude do batismo, os fiéis leigos participam no mesmo sacerdócio de Cristo. De fato, o supremo e eterno sacerdote Cristo Jesus, querendo também, por meio dos leigos, continuar o seu testemunho e serviço, vivifica-o pelo seu Espírito e, sem cessar, os incita a toda a obra boa e perfeita. Como não recordar a este propósito São João Paulo II e a sua exortação apostólica Christi Fidelis Laeti? Nela, sublinhou que o concílio, com seu riquíssimo patrimônio doutrinal, espiritual e pastoral, dedicou páginas maravilhosas à natureza, dignidade, espiritualidade, missão e responsabilidade dos fiéis leigos. E os padres conciliares, feitos eco do chamamento de Cristo, convidaram todos os fiéis leigos, homens e mulheres, a trabalhar na sua vinha. Desta forma, o meu venerável predecessor relançou o apostolado dos leigos, ao qual o concílio tinha dedicado um documento específico, que abordaremos mais adiante. O vasto campo do apostolado laico não se limita à Igreja, mas estende-se ao mundo. A Igreja, de fato, está presente onde quer que os seus filhos professem e testemunhem o Evangelho, no meio laboral, na sociedade civil e em todas as relações humanas, onde eles, com as suas escolhas, demonstram a beleza da vida cristã, que antecipa aqui e agora a justiça e a paz, que serão plenas no reino de Deus.
É preciso que o mundo seja penetrado do Espírito de Cristo e, na justiça, na caridade e na paz, atinja mais eficazmente o seu fim. E isso só é possível com o contributo, o serviço e o testemunho dos leigos. É o convite para sermos aquela igreja em saída, de que nos falou o Papa Francisco, uma igreja encarnada na história, sempre aberta à missão, na qual todos somos chamados a ser discípulos missionários, apóstolos do Evangelho, testemunhas do Reino de Deus, portadores da alegria de Cristo que encontramos. Irmãos e irmãs, que a Páscoa que nos preparamos para celebrar renove em nós a graça de sermos, como Maria Madalena, como Pedro e João, testemunhas do ressuscitado. Esta, portanto, a catequese do Santo Padre na audiência geral desta quarta-feira, 1º de abril de 2026. O Papa dando prosseguimento à sua reflexão sobre os documentos do Concílio Vaticano II, nesta fase falando sobre a Lumen Gentium, nos traz esta reflexão, essa belíssima catequese, como havíamos antecipado, que tem como tema Pedras Vivas na Igreja e Testemunhas no Mundo, os leigos no povo de Deus. Podemos dizer, Padre Rodrigo, uma catequese belíssima. Sim, com certeza. Ele tem se demorado falando sobre a Lumen Gentium e hoje, de forma específica, falou sobre o 4º capítulo. E esse 4º capítulo é específico sobre os leigos. Então é muito bom a gente poder compreender qual é o papel do leigo. Se a gente observar o próprio documento Lumen Gentium, procura fazer uma definição para isso. E o Papa, ele procurou abordar esta definição, porque antes, o que se era dito? O leigo era somente aquele que não era nem padre nem freira. Mas é somente isso? Então, o documento Lumen Gentium veio dar uma definição e o Papa ele procurou aprofundar, dizendo que o leigo é o fiel batizado, que ele é incorporado no corpo de Cristo. E ele tem uma dignidade e uma missão. Essa missão é uma missão que procura em todos os ambientes no mundo levar a palavra do próprio Senhor, né? Então ele se torna um verdadeiro discípulo missionário. Então trabalhar essa definição no documento é importantíssima, porque Papa Francisco ele dizia, né? Todo mundo quando entra na igreja entra como leigo, porque entra a partir do batismo. Depois é claro que vem o ministério ordenado. Eu particularmente sou padre, então primeiro estava como leigo e após a ordenação entrei na ordem, né? Na ordem presbiteral. Mas todos nós entramos na igreja como leigos. E aí, escutar esta catequese nos faz pensar acerca disso, da missão, da definição de quem é o leigo no mundo de hoje. Então, é uma catequese que muito nos anima para poder, de fato, encorajar cada vez mais o protagonismo laical, Raimundo. Muito bem, agora temos o resumo da catequese nas várias línguas, inicialmente em língua francesa. Após este breve texto, ou seja, este resumo, temos a saudação do Santo Padre aos francófonos. In particolare quelli provenienti da Haiti, il Collège La Salle di Francia e i partecipanti all'incontro UNIV 2026. Chiediamo al Signore di rinnovare le nostre società con il fermento del Vangelo. I fedeli chiamati a vivere nel cuore del mondo siano animati dallo Spirito di Cristo per compiere la loro missione e lavorare per l'avvento del suo regno. Dio vi benedica.
Portanto, a saudação do Santo Padre aos francófonos, saúdo os peregrinos de língua francesa, em particular os provenientes do Haiti, Colégio La Salle de França e os participantes do encontro Unive 2026. Pedimos ao Senhor que renove as nossas sociedades com o fermento do Evangelho. Os fiéis, chamados a viver no coração do mundo, sejam animados pelo Espírito de Cristo para realizar a sua missão e trabalhar pelo advento do seu reino. Deus vos abençoe. Padre Rodrigo, estávamos justamente falando sobre a centralidade dos leigos e, a esse propósito, o Papa Leão XIV, já no início da sua catequese, retomou o Papa Francisco para dizer o que o Papa Francisco gostava de repetir. A imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao seu serviço está uma minoria, isto é, os ministros ordenados. O Santo Padre, na catequese da semana passada, justamente dedicou a sua reflexão à dimensão hierárquica do novo povo de Deus, dimensão hierárquica esta que tem seu fundamento nos apóstolos, colunas vivas escolhidas por Jesus. Naquela ocasião, ou seja, na quarta-feira da semana passada, o Santo Padre ressaltou que na Igreja a hierarquia existe em função do serviço e não do poder. E hoje, justamente, retoma a sua catequese, dando prosseguimento à sua reflexão, trazendo justamente a centralidade dos leigos, ressaltando que a esta imensa maioria do povo de Deus, que é constituída por leigos, está esta pequena minoria que são os ministros. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen... Após o resumo da catequese em inglês, teremos a seguir em alemão. Darüber hinaus wünschen Sie Ihnen von Herzen ein frohes und gesegnetes Osterfest. Zum Abschluss dieser Generalaudienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Padre Rodrigo, o Santo Padre em sua catequese tem uma passagem muito interessante a propósito do que o senhor estava dizendo pouco antes, em que ele afirma que perante qualquer diferença de ministério ou estado de vida, o concílio afirma a igualdade de todos os batizados. A Constituição não quer que nos esqueçamos do que já tinha afirmado no capítulo sobre o povo de Deus, ou seja, que a condição do povo messiânico é a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus. Todos nós, enquanto participamos do sacerdote, participantes do batismo, assim participamos como sacerdotes, profetas e reis. No segundo capítulo dessa Constituição, se fala sobre o povo de Deus, procurando dar uma definição. E o povo de Deus ele é constituído pelos leigos e por aqueles que são ordenados, todos incorporados a partir do batismo no corpo místico de Cristo. E é um povo de Deus que está em marcha. Então, ao abordar o quarto capítulo, ele procurou também fazer referência ao segundo, dizendo que os leigos, de fato, fazem parte deste povo de Deus, mas junto aos ministros ordenados, tem a sua dignidade. Então é belo a gente reconhecer isso, a dignidade laical. Pelo batismo, todos os leigos, eles podem agir também a partir de Jesus Cristo. O Santo Padre faz a sua saudação aos fiéis e peregrinos de língua alemã. Per giungere con lui alla gioia pasquale e alla vita eterna. Vi auguro una buona partecipazione interiore al Sacro Triduo. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, in der Karwoche betrachten wir die Passion des Herrn. Dabei wollen wir unsere Leiden und die der Welt mit seinem Kreuz vereinen
mit ihm zur Assim, a saudação do Santo Padre, queridos irmãos e irmãs de língua alemã, colhamos a ocasião da Quaresma para ouvir e seguir com maior atenção a voz do Senhor. Assim, cresçamos na fé em Cristo, que nos reúne em seu corpo místico, que é a Igreja, e nos conduz à salvação. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además, le desean un cordial augurio de Santa Pascua. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica. Na sequência, o resumo da catequese em espanhol, que, como se dá habitualmente, o resumo é feito pelo próprio Santo Padre. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Ativa presença de fiéis e peregrinos de língua espanhola. E na sequência teremos o resumo da catequese em língua chinesa. Padre Rodrigo, podemos acrescentar que o Santo Padre destaca que nós, quer dizer que nós, os leigos, a missão e a responsabilidade, enquanto copartícipes desta responsabilidade da missão de evangelizar. Assim, ressaltando o nosso ser discípulos missionários, que o discipulado e o ser missionário é próprio do nosso batismo. Eu acho assim bastante importante falar sobre essa questão da missão, porque os leigos, eles têm uma missão muito específica de fermentar o mundo inteiro com a presença do Evangelho, com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, durante todo esse momento da catequese do Santo Padre, ele insistiu também nisso. Essa missão profética de todos os leigos, de irem ao mundo e serem presença de Deus no trabalho, na sociedade, nos diversos ambientes, na escola, na universidade, sem medo. Então, além de definir quem é o leigo, colocou-se a missão do leigo, né? Então, o que é e o que ele está para desenvolver, o que ele deve fazer no mundo. Então, a gente consegue observar uma preocupação, porque se a gente for ver em termos de proporção, os ministros ordenados são muito poucos. Então, o número de leigos é bastante maior. E quem tem a missão grandiosa de evangelizar o mundo? Todos nós. Mas os leigos, por serem maioria, eles conseguem, inclusive, ir a regiões e alcançar lugares que nem mesmo nós ordenados somos capazes de ir e de fazer. Então, como você falava, Raimundo, sobre essa missão, esse apostolado laical. É vasto campo do apostolado laico. Ele não se limita à igreja, né, de forma adintra, mas se estende para o mundo inteiro. E é bonito ver quando um leigo consegue compreender isso, quando se torna um evangelizador, um pregador, alguém que consegue de fato levar Deus, fazer conversões, ajudar outras pessoas a terem um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso para mim me edifica bastante. Certamente convidados a ser fermento no mundo, não? É preciso que o mundo seja penetrado do Espírito de Cristo e na justiça, na caridade e na paz, atinja mais eficazmente o seu fim. Então a Lumen Gentium dizia isso, né? Isso se dá a partir, claro, dessa missão dos leigos. Disponetevi a vivere intensamente il Triduo Pasquale per essere sempre più profondamente partecipi del mistero di Cristo. Vi benedico di cuore. Dirijo a minha cordial saudação às pessoas de língua chinesa.
Queridos irmãos e irmãs, disse o Papa, sede dispostos a viver intensamente o Tríduo Pascal para ser sempre mais profundamente partícipes do mistério de Cristo. Deus vos abençoe. Abençoo-vos de coração, disse o Santo Padre. Na sequência, teremos o resumo da catequese em português com o colega Silvanei José. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Internacional, Universal e desejam ainda votos de Feliz Páscoa. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando o ciclo de catequese sobre a Constituição dogmática Lumen Gentium, olhamos hoje para os leigos, pedras vivas do edifício espiritual da Igreja e testemunhas de Cristo no mundo. Antes de sinalizar qualquer diferença de ministério ou de estado de vida no seio do povo de Deus, o concílio afirma a igualdade entre os batizados, pois todos são chamados à santidade. A missão dos fiéis leigos na Igreja e no mundo está fundada na comum dignidade batismal. Participam da missão sacerdotal, profética e real de Cristo, e são chamados a dar testemunho dele na sociedade. O amplo campo do apostolado laical não se restringe aos ambientes eclesiais, mas estende-se a todo o mundo. Para uma igreja encarnada na história, é fundamental a missão dos leigos. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Per rimanere sempre come pietre vive nell'edificio spirituale della Chiesa, dobbiamo offrire al mondo una testimonianza coerente con la nostra fede. Non dimentichiamo che siamo tutti discepoli missionari di Cristo. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Uma cordial saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa. Para continuarmos sempre a ser pedras vivas do edifício espiritual da Igreja, devemos oferecer ao mundo um testemunho coerente com a nossa fé. Não esqueçamos que somos todos discípulos missionários de Cristo. Deus vos abençoe. Esta, portanto, a saudação do Santo Padre a todos os peregrinos de língua portuguesa, disse: para continuarmos sempre a ser pedras vivas do edifício espiritual da Igreja, devemos oferecer ao mundo um testemunho coerente com a nossa fé. O Santo Padre ressalta a questão da coerência do nosso testemunho. E não esqueçamos que somos todos discípulos missionários de Cristo. Padre Rodrigo, aqui ressaltamos que a Quinta Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, a Conferência de Aparecida, teve como tema discípulos missionários de Jesus Cristo para que nele nossos povos tenham vida, portanto, discípulos missionários. Conferência de Aparecida que se realizou de 13 a 31 de maio de 2007. Portanto, Santo Padre retoma
este tema ao qual nos referíamos precedentemente enquanto discípulos missionários, o nosso discipulado. Discípulos missionários. Se é discípulo, é necessariamente missionário. Raimundo, eu confesso que toda vez que eu escuto essa expressão discípulos missionários, recordo da Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha, né? Lá em Aparecida. De fato, é uma expressão que ela ficou muito viva para nós, na nossa mente. E escutar isso também na catequese nos faz compreender o contexto ao qual o próprio Papa também viveu, né? Porque ele foi bispo no Peru e ele compreende muito bem esta dimensão da realidade latino-americana. Então, trazer isso para a catequese faz parte também de toda uma história pessoal do Santo Padre, né? Antes de ser eleito como pastor universal da nossa igreja. E esta é a função de todos os leigos, além de serem discípulos de Jesus Cristo, compreenderem que são missionários também. Então eu sigo o nosso Senhor, mas tenho uma missão. Eu sou chamado a ser santo no mundo e a levar outras pessoas para o céu. A gente precisa incentivar os leigos a compreenderem bastante este papel. Nós somos chamados o tempo inteiro a animar os leigos a evangelizarem. E é muito bom, quando o leigo ele consegue desempenhar isto. Porque daí as nossas igrejas crescem, os grupos, movimentos pastorais passam a ter mais pessoas, justamente porque o leigo entendeu a sua missão e consegue desempenhar de forma profícua a evangelização. Então eu rezo para que mais e mais haja essa consciência e essa missionariedade dos leigos. Avvicinandosi alla festa della Pasqua, preghiamo per i malati, i poveri e le vittime innocenti delle guerre, affinché il Cristo, con la sua risurrezione, conceda a tutti la pace e la consolazione. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saúdo os fiéis de língua árabe. Aproximando-nos da festa da Páscoa, rezemos pelos enfermos, os pobres e as vítimas inocentes das guerras, a fim de que o Cristo, com a sua ressurreição, conceda a todos a paz e a consolação. O Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. A saudação, portanto, do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Após o resumo da catequese em língua árabe, teremos, por fim, em língua polonesa. Depois o Santo Padre dirigirá a sua saudação aos de língua italiana, antes de encerrar a sua audiência geral desta quarta-feira. Falávamos, Padre Rodrigo, da Conferência de Aparecida, discípulos missionários. Lembrando, se eu destacava o Papa Leão, que foi bispo no Peru, como religioso agostiniano, missionário como sacerdote, e depois como bispo. E na Conferência de Aparecida, recordamos o Papa Francisco, então, na época, em 2007, arcebispo de Buenos Aires. Ele presidiu a comissão de redação do documento de Aparecida, o então arcebispo Jorge Mário Bergoglio. E a Conferência de Aparecida nos traz este convite a uma conversão pastoral, a passar de uma pastoral de manutenção a uma pastoral decididamente missionária. E a esse propósito, na catequese de hoje, o Papa Leão retomou o Papa Francisco para lembrar justamente o convite para sermos aquela igreja em saída. Um termo muito do pontificado do Papa Francisco, igreja em saída, na esteira de Aparecida, de que nos falou o Papa Francisco, uma igreja encarnada na história, sempre aberta à missão, na qual todos somos chamados a ser discípulos missionários. Eu partilho uma experiência pessoal, eu fui pároco em uma região
em Maceió, que era bastante periférica. E aí, junto com os leigos, nós fizemos esse trabalho missionário indo de casa em casa às ruas da paróquia para fazer o convite às pessoas de participarem da igreja e evangelizar. E o quanto uma das comunidades que tinha tão poucas pessoas, ela cresceu a partir disso. Então, a gente deu a motivação, mas os leigos formaram um grupo de missão paroquial e conseguiram ser essa igreja em saída. É o chamado de sermos discípulos missionários. Che l'amore e la pace sono più forti della morte. Vi benedico tutti. Saúdo cordialmente os poloneses, disse o Santo Padre em sua saudação, adorando nestes dias o Santíssimo Sacramento junto ao sepulcro do Senhor. Aprendei a permanecer fiéis junto a Cristo na hora do silêncio e da provação. Quando ressoarão os sinos pascais, a participação à procissão da ressurreição seja uma profissão de fé que o amor e a paz são mais fortes do que a morte. Abençoo-vos a todos. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. Formulano inoltre un cordiale augurio di Santa Pasqua. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Dirijo minhas cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, paróquias, associações, instituições de ensino e fiéis individualmente considerados. Agradeço a todos por este encontro, desejando a cada um que os dias da Semana Santa sejam uma ocasião propícia para fortalecer a fé e a adesão ao Evangelho. Meus pensamentos se dirigem também aos jovens, aos doentes e aos recém-casados. Que o mistério pascal, que contemplamos nestes dias, seja um incentivo para fazer de vossas vidas um serviço alegre ao próximo, especialmente às pessoas mais vulneráveis. A todos, minha bênção. Todos colocam-se de pé para a oração do Pai Nosso. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a mal. Preparemo-nos para receber a bênção do Santo Padre. Assim chegamos ao término da audiência geral desta quarta-feira. Podemos ressaltar, Padre Rodrigo, as palavras do Santo Padre na sua saudação aos de língua italiana, que os dias da Semana Santa sejam uma ocasião propícia para fortalecer a fé e a adesão ao Evangelho. E retomamos, por fim, as palavras do Santo Padre na conclusão da sua catequese, em que ele disse que a Páscoa que nos preparamos para celebrar renove em nós a graça de sermos, como Maria Madalena, como Pedro e João, testemunhas do ressuscitado. Então a gente espera que este último dia antes do tríduo ele seja bastante intenso.
a todos aqueles que nos acompanham nesta transmissão, de tal forma que a gente se envolva cada vez mais com o mistério da redenção, procurando rezar bastante no dia de hoje para vivermos bem este tríduo pascal. Então é uma graça nós podermos acompanhar tudo isso junto ao Santo Padre, né? Eu particularmente estarei em algumas transmissões aqui e outras estarei com ele lá também concelebrando. Irei fazer a minha renovação das promessas sacerdotais, né? Amanhã, pela manhã, com o Santo Padre junto ao clero aqui local de Roma. Então, que todos possam vivenciar este momento de tríduo pascal. Nossa, muito obrigado a você, Padre Rodrigo Rios, a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta. Não nos resta aqui a desejar a todos uma boa quarta-feira e um bom tríduo pascal, Padre Rodrigo. Um bom tríduo pascal, Raimundo, para ti e para todos aqueles que nos acompanham. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima e Padre Rodrigo Rios. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.